Nesse mês de setembro, a Encontro está completando 6 anos e nós somos uma comunidade que se importa com as pessoas. Por isso, ao invés de ganhar presente, nós queremos distribuir presentes, convidando você a se engajar em causas relevantes na nossa sociedade, como, por exemplo, doar sangue. Você sabia que doar sangue é uma expressão de amor ao próximo? Doar sangue é doar vida. Se engaje nessa e vem com a gente! Amigos da Encontro, você já parou para perceber que cada vez mais há pessoas procurando ter alguma experiência espiritual? E ao mesmo tempo há pessoas dizendo, igreja, tô fora. O que está acontecendo? Vamos conversar sobre isso hoje? Vem com a gente, bom encontro! Você acabou de assistir um vídeo do Terra Firme, Centro Empresarial Terra Firme, que é o lugar onde a comunidade Encontro se reunia antes da pandemia. E agora, a partir do próximo domingo, dia 12 de setembro, até comemorando os nossos 6 anos, nós estaremos de volta ao Terra Firme a partir das 19 horas. Pela manhã, às 10 horas no Hotel Mercury e à noite, 19 horas no Terra Firme. Vem estar com a gente. Amigos da Encontro, na Grande Florianópolis, onde eu moro, vivem atualmente cerca de 1 milhão de pessoas. Entre estas, 200 mil pessoas se declaram sem religião e que, portanto, não frequentam nenhuma igreja. 20% da população, e este número é um número crescente. A palavra evangelho significa boa notícia. Ora, se a palavra de Deus é uma boa notícia, por que um grupo cada vez maior de pessoas tem resistência a essa boa notícia? Me parece que o problema não é o evangelho. Quando se pergunta a estas pessoas que não mais frequentam igrejas se eles são ateus, a resposta surpreende. Elas querem um relacionamento com Deus, demonstram um interesse genuíno pelo Evangelho, querem conhecer a palavra de Deus, mas não querem igreja, de jeito nenhum. Experiências do passado e do presente as afastaram das igrejas. Muitas pessoas tiveram uma péssima experiência com a igreja na sua infância. Elas foram forçadas por seus pais a irem a alguma igreja na infância e participaram de alguma missa ou culto monótono, chato e completamente irrelevante. A experiência foi tão negativa que agora elas não querem mais saber de igreja. Eu me lembro da minha própria infância. Nós éramos levados a cultos onde havia uma liturgia e um senta-levanta sem parar. Uma ocasião eu perguntei para minha mãe por que a gente tinha que sentar e levantar tantas vezes. Ela não sabia. Fomos perguntar para minha avó. Ela sabia. Ou pensava que sabia. Quando fiz para ela a mesma pergunta, ela me respondeu: esse senta e levanta é assim, simplesmente porque tem que ser assim. Muitas pessoas não vão mais à igreja
porque tiveram uma péssima experiência na infância. Outras pessoas, já como jovens ou adultos, participaram de alguma igreja e tiveram uma experiência desagradável e desconfortável. O clima e o ambiente eram frios, os rituais eram estranhos e a linguagem era totalmente fora do convencional. Em algumas igrejas havia uma agitação intensa, manifestações esquisitas e a postura do pregador era agressiva. Assim, essas pessoas criaram anticorpos e não frequentam mais a igreja. Um amigo me contou que em sua adolescência, quando os pais o levavam para a igreja, ele não podia dar nenhum pio, era proibido falar. Quando ele tentava dizer ou perguntar alguma coisa, já era repreendido pelos seus pais. Ele lembra que a sua mãe dizia: aqui só o pastor fala. Outras pessoas não frequentam mais igrejas porque tiveram experiências desagradáveis com frequentadores da igreja. Desonestidade nos negócios, promessas não cumpridas, baixa qualidade nos serviços que alguém da igreja prestou ou comportamento indevido por parte de líderes da igreja. Assim, essas pessoas foram desmotivadas de frequentar a igreja. Ainda outras pessoas que não frequentam a igreja foram influenciadas pela imagem da mídia a respeito das igrejas. Na versão católica, são padres envolvidos com homossexualismo e pedofilia. Na versão evangélica, escândalos financeiros envolvendo pastores e o péssimo testemunho de integrantes da bancada evangélica. Existe até um livro com o título sugestivo: Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Assim, meus amigos, são muitas as razões porque as pessoas não frequentam mais a igreja. O filósofo Friedrich Nietzsche, que era filho de pastor, estava nesse grupo. Ele disse uma ocasião: eu creria na sua salvação se os frequentadores de igrejas se parecessem um pouco mais com pessoas que foram salvas. Palavra séria, você não acha? Verdade é que sobre esse assunto há muita confusão no ar. Quando o tema é igreja, quando é fé ou espiritualidade. Veja esse vídeo, gravado algum tempo atrás em Curitiba. Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente ir visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. O maior autor de livros da Bíblia chama-se Paulo, um homem que experimentou uma grande mudança em sua vida quando ele encontrou Jesus. Ele escreveu 13 cartas, que
que encontramos no Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia. Quando nós lemos essas cartas, chama a atenção que as comunidades do primeiro século para as quais ele escreve não eram comunidades de gente perfeita. Há 2 detalhes especialmente que chamam a atenção nessas cartas. O primeiro, percebe-se logo como eram e que problemas tinham as pessoas que frequentavam essas comunidades. Não se assuste. Ali havia divisões, havia fofocas, havia adultérios, havia incestos, havia litígios, preconceitos entre ricos e pobres, dificuldades nos casamentos, nas famílias, currículos nada recomendáveis. Este era o primeiro detalhe que chama a atenção. O segundo detalhe é como Paulo inicia essas cartas. Veja uma carta que ele escreve para a comunidade de Corinto, que ficava na Ásia Menor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja que está em Corinto, como todos os santos de toda a Acaia. Traçando aqui um paralelo, é como se Paulo escrevesse assim, nos dias de hoje. A igreja que está em Florianópolis e a todos os santos de todo o estado de Santa Catarina. E vejam o que ele escreve na carta aos Efésios, algo semelhante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. E ainda um terceiro exemplo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A pergunta é, como é que Paulo poderia chamar de santos grupos formados por pessoas tão problemáticas e que carregavam em seus currículos erros e pecados tão grotescos? Como ele podia considerar como santos gente tão confusa e cheia de pendências na vida? O que é que você acha? Observem um outro detalhe. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Do que é que Paulo está falando aqui? O que são estes santos em Cristo Jesus? Isto, meus amigos, não significa que eles eram pessoas perfeitas, livres de erros ou pecados. Mas eles são considerados santos em referência a Jesus. Santos não são pessoas sem erros, mas santos são pessoas que se rendem a Cristo e, quando o fazem, são perdoados do seu passado e recebem oportunidade de fazer novos começos. Por isso, a Igreja de Jesus não é um lugar de gente perfeita, pronta e acabada, mas literalmente são pessoas em obras. Gente que está sendo transformada por um Deus perfeito. A matéria-prima usada por Deus para formar a sua igreja não consiste no que existe de melhor no mundo em termos de santidade, de justiça e de moralidade, mas gente que traz profundas marcas em seu passado, grandes lutas no presente e a esperança de redenção de suas vidas e histórias no futuro. Basta olhar para o grupo dos discípulos de Jesus. Lá havia um homem chamado Mateus, que era fiscal da fazenda do seu tempo, envolvido em negócios ilícitos e corrupção até o pescoço. Ele andou 3 anos com Jesus e a sua vida foi transformada. Lá havia um sujeito chamado Simão Pedro, um homem difícil de lidar, impulsivo, falava antes de pensar e muitas vezes sem pensar. Quando ele passou a caminhar com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Entre os discípulos havia também um jovem chamado Simão, integrante de um grupo revolucionário chamado Zelotes. Depois de andar 3 anos com Jesus, tudo mudou na sua vida. Pessoas que andam com Jesus, meus amigos, não são pessoas prontas, mas pessoas em obras.
E essa é a matéria-prima que Deus está usando. Gente limitada, gente imperfeita e gente falha. Quando nós lemos as suas histórias, o que chama a atenção não é quão virtuosos eles eram, mas como Deus foi gracioso com eles. O mesmo acontece conosco. Quando na eternidade nós olharmos para trás, não iremos louvar as nossas virtudes, mas as virtudes daquele que nos salvou e mudou as nossas vidas. Veja o que Paulo escreve em uma de suas cartas aos cristãos que moravam na cidade de Corinto. Ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Observem com atenção a construção deste texto. Assim foram alguns de vocês. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Assim, quando nós estamos reunidos em comunidade, estamos sentados no meio de uma porção de gente que é alguma coisa. Ex-avarentos, ex-idólatras, ex-caluniadores, ex-mentirosos. Eu e você somos ex-alguma coisa. E alguns talvez nem sejam tão ex assim. Ainda em obras. O que nos qualifica não é o nosso currículo, mas o fato de que quando nos rendemos a Jesus, nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados. Foram lavados significa que quando se renderam a Cristo, foram lavados de tal modo que não há mais vestígios de sujeira do passado em suas vidas. Foram santificados é uma referência ao material usado na construção do templo em Jerusalém. Era material de segunda mão, que já havia sido usado em outra construção que foi demolida. E agora, quando é reutilizado no templo, significa que foi santificado, foi utilizado agora para um novo fim, que é sagrado. E isso remete ao que Jesus fez com os seus seguidores. Antes nós vivíamos uma vida fútil, vazia, errada, sem direção. Mas agora que nos rendemos a Cristo, temos uma nova vida, com uma nova direção, com um novo sentido. E quando Paulo fala foram justificadas, ele se refere a uma dívida que havia e agora foi paga. Dívida de pecados, de erros, de falhas inúmeras que Jesus pagou quando morreu na cruz. E a nossa dívida de culpa é perdoada, é quitada completamente quando nós cremos em Jesus Cristo. Meus amigos, o que eu faço com isso? A comunidade Encontro tem se reunido presencialmente no Hotel Mercury, no Hotel Kennedy Executive e no Centro Empresarial Terra Firme. Na entrada de nossos locais de reunião, nada está escrito. Mas bem poderia estar inscrita a seguinte frase, porque nós acreditamos nela: proibida a entrada de pessoas perfeitas. É nisso que nós cremos. Não somos pessoas perfeitas, mas pessoas imperfeitas, que estão em obras. A propósito, você sabe o que significa a palavra igreja? Significa aqueles que são chamados para fora da arrogância, para fora do sentimento de superioridade, para fora do erro, da falsidade, para uma nova vida. A consciência de que nós somos pessoas imperfeitas, pessoas ainda marcadas em suas lembranças pelos erros do passado, mas lavadas, santificadas e justificadas pelo sangue de Jesus para uma nova vida, gera em nós uma humildade
na visão que nós temos de nós mesmos. Por causa desta realidade, cria-se entre nós relacionamentos mais graciosos com relação aos outros e um compromisso no cuidado de uns com os outros e não uma atitude de julgamento. Nós passamos a viver na verdade e no amor. Em nome da verdade, jamais poderá faltar amor. Assim como em nome do amor, jamais poderá faltar a verdade. Philip Yancey, autor cristão, autor do livro Maravilhosa Graça, disse o seguinte: Deus nos ama tanto que Ele nos aceita do jeito que somos, mas nos ama demais para nos deixar do jeito que estamos. A comunidade Encontro está completando 6 anos. Eu vi essa comunidade nascendo. E uma das minhas grandes alegrias tem sido descobrir que um número cada vez maior de pessoas, quando ouve aquilo que nós ouvimos aqui hoje, começa a dizer: se igreja é isso, então eu estou dentro. Quer conhecer algumas dessas histórias? Então venha conhecer a nossa comunidade. Veja como o Gladstone e a Elisângela têm experimentado a nossa comunidade. Olá, amigos. Primeiramente, é com grande alegria que estamos aqui comemorando os 6 anos da Comunidade Encontro. Tempo em que compartilhamos muitas oportunidades de servir e de sermos alcançados pelo amor de Deus. Como casal e família, a caminhada com a comunidade mudou de forma profunda nossas perspectivas de alcançar pessoas amando e respeitando sem julgamentos prévios. Parabéns! Meus amigos, um dos maiores privilégios que nós temos na vida é o de podermos falar com Deus. Eu queria convidá-lo agora a que juntos a gente fale com Deus. Obrigado, Senhor, que existem igrejas e igrejas, comunidades e comunidades. O que nós pedimos, Senhor, que Tu faças da nossa comunidade uma comunidade de pessoas que, ainda que tragam marcas profundas do seu passado, saibam que foram lavadas, foram santificadas e foram justificadas quando Jesus morreu na cruz e quando creram em Jesus. O que nós pedimos, Senhor, é uma consciência cada vez mais clara de que nós somos pessoas em obras. E o que nós pedimos, dá que possamos brilhar a Tua luz nesse mundo, como pessoas que apontam não para si mesmas, mas apontem para Jesus Cristo. Amém. Pessoas que andam com Jesus não são pessoas prontas, mas em obras. Uma igreja de verdade é aquela que acolhe gente limitada, imperfeita e falha, mas que está em processo de transformação. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. De uma igreja assim, eu quero fazer parte. E você? O que você escolhe? Uma abençoada semana e até o próximo encontro.